O tema da mensagem é enriquecidos em tudo para toda generosidade. E o texto básico é 2 Coríntios 9, 6 a 15, como dissemos. Nós temos ministrado sobre esse assunto já há alguns domingos e hoje queremos encerrar esses temas relacionados à graça de dar. A partir de 2 Coríntios 8:1, o apóstolo fez vários desafios aos coríntios para incentivá-los a participarem da graça de dar, no contexto da campanha que ele realizou junto a todas as igrejas gentias dos gentios, gentílicas, portanto, com o propósito de levantar recursos para os irmãos cristãos da Judéia, que estavam passando por algumas dificuldades em função de uma fome que graçou em todo o Império Romano e atingiu em cheio os cristãos da Judéia, tendo em vista que quando um judeu se convertia a Cristo, ele era deserdado, ele era expulso da sinagoga, ele era expulso da sua família, não era mais considerado filho. E ele perdia muitas vezes a sua propriedade, perdia os seus bens por causa disso, além da perseguição que era levantada contra eles por isso. Quando a igreja de Jerusalém foi dispersa por causa da perseguição, eles saíram, deixaram tudo para trás e se espalharam pelo mundo afora, em função da perseguição. Então, o apóstolo Paulo fez uma campanha e com o propósito de motivar os não-judeus a ajudarem os cristãos da Judéia que estavam passando por isso. Para tanto, ele deu testemunho, isso nós vimos no capítulo 8 da segunda epístola aos Coríntios. Para tanto, ele deu testemunho da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Ele os desafiou a abundarem na mesma graça, a darem em demonstração de amor sincero, a darem como Jesus se deu, a terminarem o que eles haviam começado. E eu estou me referindo ao que ele escreveu para os irmãos da cidade de Corinto. E eles já tinham começado a ter conhecimento dessa campanha quase um ano praticamente antes, e agora ele pede que eles terminem o que eles começaram. Ele prometeu também enviar uma comissão composta de 3 pessoas, encabeçada por Tito. Ela era composta de homens honrados e recomendados pelas igrejas, que os ajudariam no levantamento dessas ofertas. E ele queria que esses irmãos fossem bem recebidos, bem acolhidos com amor. E os desafiou a darem como expressão de generosidade e não de avareza. Isso foi o que vimos na última mensagem que trouxemos aos irmãos. Depois, ele disse o que nós queremos destacar por último agora. Primeiro, ele fala da lei da semeadura, que eu creio que é conhecida não só no meio do povo cristão, mas também eu lembro-me de minha mãe, sem conhecer a Bíblia, ela
dizia o que nós vamos examinar aqui. E a lei da semeadura consiste em que você colhe na mesma proporção em que você semeia. O texto diz assim: isso afirma: aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. É óbvio que se você planta tem muitas sementes e semeia essa semente em um terreno, quanto mais amplo esse terreno, quanto mais você semeia, mais você vai colher. Então, é uma lei universal. Por isso ele diz: isto afirma: aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. O livro de Provérbios, no capítulo 11, versículo 24, diz assim: uns dão com generosidade e têm cada vez mais. Outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. Também o verso seguinte diz assim: a pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá a sua sede saciada. Então, o que nós aprendemos com a Bíblia é que à medida em que nós damos, nós recebemos. Não necessariamente da mesma pessoa para quem damos. A gente semeia e outros colhem, ou outros semearam e nós vamos colher onde nós não semeamos, mas nós sempre colhemos aquilo que plantamos. Se plantamos amor, nós recebemos amor. Se plantamos ódio, nós recebemos ódio. Se plantamos bondade, nós vamos receber bondade. E assim sucessivamente. Nós semeamos e colhemos o que nós semeamos. A Epístola aos Gálatas, na Epístola aos Gálatas, no capítulo 6, versos 7 a 9, nós lemos assim: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Isso se aplica em todos os aspectos da vida. Aplica-se no contexto conjugal. Muitas vezes um cônjuge quer que o outro haja de um modo como ele gostaria que o cônjuge agisse, mas a iniciativa deve ser de quem quer receber do outro, que primeiro dê. Mas normalmente a gente quer receber, mesmo quando não damos. A natureza humana é de receber. Mas a Bíblia ensina que nós recebemos à medida em que damos. E Jesus nos ensinou a, mesmo quando somos maltratados, a tratarmos bem. Não retribuirmos o mal com o mal, mas retribuirmos o mal com o bem. E é assim que nós vamos ser uma influência benéfica, ser luz no meio das trevas, ser aquele sal que preserva o meio onde nós estamos de contaminações com o mal e com toda a prática que não é as que nós encontramos nas Escrituras. Por isso o texto diz: não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Ele está se referindo à natureza humana perversa
que caracteriza todo ser humano. E ele diz que se eu semeio para alimentar essa natureza egoísta, má, perversa, que existe em todo ser humano, essa é uma natureza herdada do pecado, e o pecado atingiu a toda a raça humana, e a menos que nós conheçamos o Senhor e conheçamos Ele não por ouvir falar, mas conheçamos Ele de fato e de verdade, nós teremos a nossa vida transformada, aquilo que Jesus falou e chama de novo nascimento. Mas ainda que nasçamos de novo, como temos nascido de novo, é necessário que nós continuemos a buscar crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. É isso que recomenda a palavra, porque o nosso alvo é ser como Ele foi aqui, como homem, não como Ele é, Deus, mas como homem. Por isso que Ele se fez carne e habitou entre nós, viveu entre nós como ser humano. Então, é importante que nós entendamos isso, que o alvo, o objetivo é esse, é o de sermos semelhantes a Ele. E não é que eu e você possamos ser por nós mesmos, nós só podemos ser por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto continua dizendo: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Nós queremos destacar, em segundo lugar, a maneira correta de ofertar. O texto diz no verso 7 do capítulo 9: cada um contribua segundo tiver proposto no coração. É o texto que citamos há pouco. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, eu vou repetir: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. A dádiva é aceita por Deus quando é dada voluntariamente. Por isso que o texto diz, segundo propôs no coração. E, à luz das Escrituras, essa expressão tem o significado de aquilo que Deus colocou no coração de cada um de nós. Se nós orarmos pedindo, Ele com certeza vai nos dizer o que vamos fazer, como vamos administrar os bens que Ele nos dá. Nós não os temos para fazer uso deles como queremos. Nós recebemos para administrarmos aquilo que a Bíblia diz que pertence a Ele, que Ele nos dá para que administremos. E devemos administrar de maneira correta, devemos ganhar com honestidade, devemos ganhar fazendo as coisas certas e do modo como Ele nos orienta a fazer. Na palavra dele, aquilo que é bom, aquilo que é direito, aquilo que é justo, né? E também não temos o direito de fazer o que nós queremos. Pelo menos esse é o ensino das Escrituras para nós que queremos servir a Deus e andar de acordo com a sua vontade. E a vontade dele nós encontramos na sua palavra. Então ele diz, cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Isso fala de uma ação voluntária. Ele diz, não com tristeza ou por necessidade. Quando a pessoa dá, mas dá assim, puxa, eu podia fazer isso com esse dinheiro.
eu podia comprar algo para mim que eu estou querendo e agora eu sou desafiado a dar. E olha, não dê não, vá comprar o que você tem que comprar e fique feliz com o que você vai fazer. Mas não dê, porque Deus não se agrada do que você vai trazer. Não é uma oferta abençoada, porque não foi dada de coração inteiro. Você dá com dó. Então não dê, porque Deus não se agrada disso. Não é? É claro que muitas vezes nós vamos ter que... Nós encontramos resistência na nossa natureza adâmica, a nossa natureza de pecado, egoísta, mas a oração pode nos conduzir ao caminho correto e ele vai nos dar discernimento. Nem por necessidade, quando não tem mais jeito, então, olha, você se vê num constrangimento tal, quase que coercitivamente, obrigado a dar. Então, não é assim que se deve dar também. Que não deveria ser assim. O texto explica, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Então é algo que deve ser prazeroso dar. É algo que você deve sentir alegria, ter alegria de dar. Jesus disse que é mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Se você tem o hábito de dar, você já teve essa experiência. É muito bom quando você dá algo a alguém que você sabe vai trazer alegria para essa pessoa. Isso alegra o coração de quem dá. Então Deus se alegra com aquilo que é dado com alegria. Em terceiro destaque que queremos fazer é o são os versos 8 e 9. Perdão. Os versos 8 e 9 dizem assim: Deus pode tornar abundante em vocês toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Deus pode tornar abundante em vocês toda graça. O que significa a palavra graça nesse contexto que nós estamos examinando? É aquilo que Deus nos dá. É a dádiva de Deus. Deus pode tornar abundante em vocês toda graça. Significa toda capacitação. Ou melhor ainda, os bens que o Senhor nos dá, recursos, provisão, livramento de despesas ou de quaisquer coisas que nós recebamos dele. Isso inclui tudo. A Nova Tradução na linguagem hoje diz assim: Deus pode dar muito mais do que vocês precisam. Então, quando o texto diz, Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, fala da abundância de Deus na minha e na sua vida. Agora, o texto nos diz com que finalidade isso é dado. A fim de que, primeiro, tendo sempre em tudo ampla suficiência. Ou seja, Deus dá para que você tenha o bastante para você. Ampla suficiência, para que não falte nada a você.
Então, Ele vai suprir cada uma das suas necessidades. E na medida em que você tem um coração dadivoso, Ele vai te dar mais para você dar. O texto diz, vocês sejam, em segundo lugar, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Então Ele promete suprir as suas necessidades e promete dar para você dar de novo. E é muito importante que entendamos isso. Você dá, você recebe. Agora, você recebe e recebe de forma abundante, não é para você ficar rico. Se há uma coisa que o crente não tem, isso contraria tudo que o mundo ensina. E o mundo vai numa direção oposta aos ensinos da Bíblia. E nenhum de nós deve ter anseio de enriquecer-se. Nós devemos buscar ter aquilo que é necessário e podemos pedir a Deus e Ele nos dá o que é necessário. Se a nossa vida está nas mãos dEle, confiamos nele, Ele promete isso. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Aquilo que nos é necessário, isso está em Mateus capítulo 6, os versos que antecedem o último, que é o de número 33. Eu não sei onde começa exatamente, mas é por ali. Então, eu vou repetir. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, ou seja, Ele vai dar para você bastante, com duas finalidades. Uma, para que você tenha o bastante para tudo que você precisa. E segundo, para que você possa abundar também na graça de dar. Vocês sejam abundantes em toda boa obra. E o verso 9 enfatiza aquilo que o apóstolo Paulo estava fazendo, citando o Salmo 112, 9. Distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Em outras palavras, aquilo não vai ser esquecido. Nós queremos destacar em quarto lugar o verso 10, que diz, e Deus que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. E Deus que dá semente ao que semeia e pão para alimento. O que é que Deus promete dar? Aqui nós temos um texto que fala daquilo que quem teve alguma familiaridade com o plantio e a colheita conhece muito bem. Ele promete dar a semente. A semente é aquilo que você vai ter em mãos para plantar. A semente é para que você semeie, então você planta. Você planta para colher para você, para o seu alimento. E você colhe, você planta e vai colher, melhor dizendo, para alimentar-se, alimentar a sua família, mas você também recebe a semente de volta para que você possa novamente plantar. E assim as coisas continuam, você vai ter sempre para o seu sustento, porque você semeou e colheu o fruto do que você semeou, mas você também, ao colher, você reserva parte do que você colheu para tornar a semear, para que você possa colher novamente. É assim que acontece. Então ele usa essa linguagem para aplicar no contexto que nós estamos vendo. E Deus que dá semente ao que semeia, pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes. Ou seja, Ele vai aumentar a sua capacidade de dar.
e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Aquilo que você der, aqui chama justiça. A palavra justiça significa muitas vezes, não em todos os lugares, o ato de dar para quem precisa. Então, à medida em que você faz isso, não de maneira aleatória, mas de maneira consciente e sob a direção de Deus, à medida em que você dá, Ele promete aumentar a sua capacidade de ter para dar. Nós já vimos que você vai ter bastante para você e bastante também para dar. Aqui ele promete multiplicar a capacidade que você tem de dar. Você dá e recebe mais para dar. Não é para ficar rico, não é para acumular. Eu não vou dizer que você, como bom administrador dos bens que você tem, um dos princípios de finanças que nós queremos examinar, se Deus permitir, é que é importante que você tenha uma reserva para eventuais necessidades que podem surgir a qualquer momento da vida. É prudente fazer isso. E é sensato fazer isso, mas não para enriquecer. O seu Deus não pode ser o dinheiro. Jesus disse que eu e você não podemos servir a Deus e ao dinheiro. E o termo que é usado na Bíblia é a Deus e a Mamon. Mamon era o Deus das riquezas. Então, quando Jesus usou esse termo, ele estava falando de algo que era muito conhecido. Por isso que as versões atuais traduzem como dinheiro. Porque Mamon para nós não tem nenhum significado. Mas Mamon, no tempo de Jesus, era o Deus das riquezas. Então, era um Deus que era idolatrado e era servido com finalidade da pessoa se enriquecer. Então Jesus disse, olha, vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. O alvo nosso aqui não é ficar ricos. O nosso alvo aqui é administrar bem os recursos que o Senhor nos dá, e porque a nossa vida aqui é passageira. Nós somos peregrinos sobre a terra, é isso que a Bíblia diz. Isso não quer dizer que você não possa ter bens, não significa que você não possa ter riquezas. Não. O que você não pode é fazer disso o seu alvo, não pode fazer disso o seu objetivo. A Bíblia é muito clara em dizer que quem tem vai ter, quem tem e dá e distribui vai ter cada vez mais. E eu tenho lido, e você tem estudado aqui, quando estudamos algum tempo atrás, um livro que eu já nem me lembro o nome dele, se alguém me ajudar. Uma Vida Abençoada, né? Que mostra justamente isso, como experiências de pessoas que tiveram bens e não tinham para si. Claro que Deus supria todas as necessidades deles, mas eles tinham cada vez mais para dar. E Deus que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Em quinto lugar, nós queremos destacar o verso 11. Assim vocês serão enriquecidos em tudo. Assim vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, a qual, por meio de nós, resulta em orações de gratidão a Deus. Assim vocês serão enriquecidos em tudo. É uma promessa extraordinária. À medida em que damos, Deus nos dá mais para que possamos dar. O texto diz, assim vocês serão enriquecidos em tudo. Para quê? Para toda generosidade.
ele diz: a qual, por meio de nós, resulta em orações de gratidão. Ele se refere à oferta que ele e os irmãos que iam com ele iam levar para os cristãos da Judéia. E ele diz que, à medida em que os coríntios descem, eles seriam enriquecidos em tudo e para toda generosidade. Deus nos dá para que a gente dê também. Dá para suprir as nossas necessidades e para que nós possamos dar. E isso vai resultar em orações de gratidão a Deus. Quem é que vai fazer essas orações de gratidão? Bom, nós, com o que nós recebemos de Deus, e aqueles que receberem o que nós dermos para eles. É muito comum nós ouvirmos histórias de quem recebe: puxa, eu estava orando por isso. E as histórias se multiplicam com relação a isso. Bom, eu ia citar uma pessoa que eu não consigo me lembrar o nome dela agora, mas ele escreveu um livro falando das orações que Deus respondia. Ele tinha um orfanato, se alguém me lembrar aí, hein? Jorge Miller. Ele tinha um orfanato que vivia do sustento diário de Deus. E a maneira como ele descreve como Deus supria as necessidades do orfanato é algo realmente extraordinário. Nós estávamos na cela e o pastor Felipe estava contando uma história relacionada a esse livro, ou a essa missão que sustentava, que cuidava dos órfãos. E ele conta que houve ocasiões em que eles não tinham nada para comer, o leite era entregue através... Quem lembra como é que era entregue o leite? Anterior, há muitos anos atrás. Era através de carroça, tinha era um tanque que tinha leite. Quem lembra disso aí? Alguém lembra disso? Só quem já viveu mais ou menos o que eu já vivi, né? E o leiteiro passava na porta, você levava 1 litro de vidro, entregava para ele, ele enchia e você levava para casa. Era assim que o leite era. E ele conta que já houve ocasiões em que a carroça quebrou na frente do orfanato. E o leite foi todo para o orfanato, para sustentar um monte de crianças que ele tinha. Já houve ocasiões em que o mesmo aconteceu com o padeiro, que achou por bem e foi logo lá em frente ao orfanato, em ocasiões em que isso se fazia necessário, em resposta às orações que eram feitas para que Deus enviasse o alimento para aquele dia e para aquela ocasião. Por isso que o texto diz assim: vocês serão enriquecidos em tudo para toda a generosidade, a qual resulta em orações de gratidão a Deus. Imagine essas experiências. Orações respondidas de forma específica e clara trazem grande louvor e gratidão a Deus. Em sexto lugar, o verso 12, destacamos o texto, porque o serviço dessa assistência, ele está se referindo à oferta que estava sendo levantada para assistir os irmãos da Judéia. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos. Santos são os irmãos cristãos da Judéia, naquela época.
mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Então, ele diz que a oferta que ele estava levantando não só supriria as necessidades daqueles cristãos que estavam passando por esse momento de crise, mas também transbordaria em muitas orações de gratidão a Deus. Eles louvariam, exaltariam e engrandeceriam a Deus, que estava atento às necessidades deles, em meio às muitas tribulações que eles experimentaram. Queremos destacar em sétimo lugar, o verso 13, diz assim: na prova deste serviço, o sentido é que através dessa assistência que estava sendo dada aos cristãos da Judéia, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos. Na prova deste serviço, à medida em que este serviço que eles estavam prestando, a NTLH traduz assim: eles darão glória a Deus, pois este serviço que vocês estão prestando, o serviço de levantar recursos para assistir aqueles irmãos, mostra a eles como vocês são dedicados ao Evangelho de Cristo. Como são dedicados ao Evangelho de Cristo. O texto que eu estou usando como base diz assim: na prova deste serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo. Ou seja, através desse gesto, dessa doação, eles estão confessando que são realmente cristãos na verdadeira acepção da palavra. É uma confissão de fé no Evangelho de Jesus. É uma confissão de fé naquilo que Jesus ensinou e que está registrado nos Evangelhos. E a NTLH diz assim: eles darão glória a Deus, pois este serviço que vocês estão prestando mostra a eles como vocês são dedicados ao Evangelho de Cristo, que vocês aceitam e seguem. Ou seja, vocês vivem aquilo que vocês professam crer. Não era uma religião de fachada, não era um cristianismo de fachada mesmo, mas era algo que eles podiam mostrar através de seus atos, ações e atitudes. E o texto continua: e eles também darão glória a Deus pela oferta generosa que vocês estão dando a eles e a todos os outros. E o texto que eu estou usando como base, e diz assim: na prova deste serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês contribuem para ele, eles e para todos. Nós queremos destacar o 8º ponto. Enquanto eles oram por vocês com grande afeto por causa da extraordinária graça de Deus que foi dada a vocês. Enquanto eles oram por vocês com grande afeto. Isso fala da gratidão que tem aqueles que recebem em resposta às suas orações. E eu e você podemos ser a resposta da oração de muitos. Então, imaginem
um povo passando por privações, como hoje acontece com os cristãos. Quem estava aqui no início do culto viu um vídeo que mostra o que acontece com os cristãos perseguidos em várias partes do mundo. Quase 5.000 pessoas perderam a vida por professarem a sua fé em Jesus em lugares onde o evangelho é perseguido, onde os cristãos são perseguidos até a morte e onde as igrejas se reúnem secretamente, e como é o caso da Coreia do Norte, onde se alguém for encontrado com uma Bíblia, ele é preso e pode ser até sentenciado à morte. Então eles vão orar por vocês com grande afeto, com muito carinho, por causa da extraordinária graça de Deus que foi dada a vocês. Que graça é essa? É a graça de dar, ou seja, eles vão agradecer a Deus porque deu a eles, aos coríntios, a graça de darem para eles que estavam precisando destes recursos e dessas necessidades. Isso tudo glorifica a Deus. Deus é glorificado todas as vezes que alguém recebe algo que você tem e pode dar. Muitas orações são levantadas. Nós levantamos aqui muitas orações e nos alegramos e nos regozijamos quando elas são respondidas. E Deus é glorificado. E o nono destaque, o último, o verso 15 diz assim: graças a Deus pelo seu dom indescritível. Que dom é esse? É a graça de dar. Por que graça? Graça é uma capacitação especial que Deus nos confere. Se damos, é porque temos. E se temos, podemos dar. O que nós já vimos anteriormente é que nós não podemos dar o que não temos. E Deus, na sua palavra, nos ensina a dar não o que não temos, mas aquilo que Ele já nos deu. Então você dá do que Deus lhe deu. Então é dar na proporção do que Ele dá para você e não na proporção que você não tem, não daquilo que você não tem. Concluo voltando ao verso 11 que eu quero destacar ainda. Assim vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, a qual, por meio de nós, resulta em orações de gratidão a Deus. Então, Deus supre a necessidade de uns através de outros. Deus usa você para atender a necessidade de outros. E Deus pode usar outros para atender às suas necessidades. Hoje eu não estou precisando de nada, graças a Deus, porque você não está precisando. Mas pode ser que você venha precisar. Não estou desejando isso para você, não. Todos nós podemos dar e todos nós podemos receber. Um dia eu dou, outro dia eu recebo. É dessa forma que Deus supre as necessidades. Se você ora para o suprimento de uma determinada necessidade, você vai saber que foi Deus que trouxe. Embora Ele tenha usado A, B, C, D, quem Ele quer usar. Deus pode prover
o recurso pode eliminar despesas, pode eliminar coisas que onde você gasta dinheiro e que ele pode eliminar isso. Ele pode eliminar a fonte de despesa ou pode aumentar a fonte de rendimentos. Então, ele usa quem ele quer, do jeito que ele quer. Agora, nós temos que entender que é ele quem faz. Então, não é a pessoa. Ah, fulano. Não, fulano foi um instrumento nas mãos de Deus. O ideal era que você desse sem que as pessoas soubessem. E esse é o ideal. Nós temos um serviço de ação social na igreja que visa atender a necessidade das pessoas. E sempre recomendamos que ninguém dê nada para ninguém aqui. Mas que encaminhe para o serviço de ação social. Para quê? Se você tem algo para dar, entregue ao serviço de ação social. E aí você vai passar despercebido. Isso vai evitar também que a pessoa veja em você a fonte do suprimento dela. Então, não devemos nos esquecer, no entanto, daquilo que nós dissemos no início. Isto afirma: aquele que semeia pouco também colhe pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. É dando que se recebe. Você conhece isso aí? Então, e Jesus disse: mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Temos que ter isso em mente e buscar viver isso.